Então, essa questão 24, vou fazê-la de duas maneiras. A primeira é uma maneira, um método que não é tão eficaz, porém, nesse caso, ele funciona, certo? E esse primeiro método é um método bastante prático que possivelmente você ganharia tempo com ele nessa prova da URCA, uma vez que ela é uma prova muito difícil e que muitas vezes não dá para fazer o cálculo rigoroso como ele deve ser. Então, como ele pede a diferença entre as raízes reais da equação, a gente já sabe de uma coisa, que há 4 raízes, ó. Mas essas 4 raízes possivelmente não são reais, né? Então, como ele fala a diferença entre as raízes reais, possivelmente seja entre duas raízes reais. Então, vamos supor alguns inteiros aqui, ó. Supor, por exemplo, se x for, por exemplo, o número 1, vamos supor x ser o número 1. Se x for 1, note que 1 menos 4 elevado a 4, mais 1 menos 2 elevado a 4. Veja quanto é que dá esse cara aqui se x for 1. 1 menos 4 é menos 3. Menos 3 elevado a 4, mais 1 menos 2 é menos 1. Menos 1 elevado a 4. Então, aqui dá 81. E aqui dá 1. Logo, nós observamos que esse resultado deu 82. Isso significa para a gente que o x igual a 1 é uma raiz. Vamos supor x igual a 2. Se x for 2, nós temos o seguinte: 2 menos 4 à quarta, mais 2 menos 2 à quarta. No caso aqui dá menos 2 à quarta, e aqui dá 0 à quarta. Menos 2 à quarta é igual a 16, né? 16 mais 0 é 16. Portanto, diferente de 82, isso significa que 2 não é raiz dessa equação acima. Então, se x for 3, 3 menos 4 à quarta, mais 3 menos 2 à quarta. Então, 3 menos 4 é menos 1 à quarta, e 3 menos 2 é 1 à quarta. No caso, menos 1 à quarta é 1, e 1 à quarta é 1, logo é 2. Diferente de 82, então 3 também não é raiz, assim como 2. E se o x for, digamos, 4, 4 menos 4 à quarta, mais 4 menos 2 à quarta, aqui nós temos 0 à quarta, mais 2 à quarta, no caso 16, que também não é igual a 82. Isso significa que o 4 também não é raiz. E se x for 5? Se x for 5, 5 menos 4 à quarta, mais 5 menos 2 à quarta. Aqui dá 1 elevado à quarta, e aqui dá 3 elevado à quarta. 1 à quarta é 1, e 3 à quarta vale 81. Logo, isso aqui é igual a 82. Então, significa que o 5 é raiz. Então, nós temos duas raízes aqui. Nós temos o 5 sendo raiz e o 1 sendo raiz. E 5 menos 1 é igual a 4. Como ele quer o módulo da diferença, então ele quer exatamente o 4. Então, a resposta certa dessa questão é o item C. Esse método, ele é um método fraco, porque eu estou aqui lidando com números inteiros apenas. Mas se fossem números, por exemplo, fracionários ou números irracionais, né? Então, imagine como seria difícil encontrar, né, essa solução. Então, nesse caso, o que deveríamos fazer para resolver por um método mais consistente? Deveríamos, por exemplo, desenvolver essas expressões aqui em cima. E para simplificar nosso cálculo, nós podemos, por exemplo, aliás, não vamos fazer sem
sem artifício. Vamos logo direto ao assunto. X menos 4 à quarta eu posso ver, por exemplo, como x menos 4 ao quadrado vezes x menos 4 também ao quadrado. E aqui x menos 2 à quarta, eu vou repetir, eu posso ver como x menos 2 ao quadrado vezes x menos 2 ao quadrado. Tudo isso igual a 82. Vamos desenvolver x menos 4 ao quadrado. Aqui é o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Então, nós desenvolvemos essa expressão e encontramos essa. Como esse resultado vai ser exatamente igual a esse, eu vou apenas repetir. X ao quadrado menos 8x mais 16, tá? Mais, aqui também, ó, x menos 2 ao quadrado. Então, eu vou ter x ao quadrado menos 4x mais 4, né? O quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Aqui também eu tenho, né, ó, se eu desenvolver, a mesma coisa, porque eles são iguais. Isso aqui é igual a 82. Agora, vamos desenvolver esses dois aqui, ó. Primeiro por primeiro, primeiro com segundo, tá? O primeiro com o terceiro, depois o segundo com o primeiro, o segundo com o segundo, e o segundo com o terceiro. Depois o terceiro com o primeiro, aliás, o terceiro com o primeiro, o terceiro com o segundo e o terceiro com o terceiro. Então, veja o que vamos encontrar. x² vezes x² é x quarto, x elevado a 4, a quarta potência. x² vezes menos 8x é menos 8x a terceira. x² vezes 16 é 16x². Menos 8x vezes x² dá menos 8x a terceira. Menos 8x vezes menos 8x dá mais 64x ao quadrado. Menos 8x vezes 16 vai dar 8 vezes 16, né? Então, vamos fazer essa continha aqui, ó. É 16 vezes 8, 6 vezes 8, 48, vai 4. 8 vezes 1, 8 e 4, 12, 128. Então, nós temos 128 x. E aí, a vez agora do 16, né? 16 vezes x ao quadrado é 16x ao quadrado. 16 vezes menos 8, nós já fizemos a conta, dá menos 128x, tá? E 16 vezes 16, 256. Então, nós temos aqui o desenvolvimento só dessas duas. Agora, nós vamos para o desenvolvimento dessas outras duas aqui, ó. Então, veja bem, mesmo procedimento, o primeiro com o primeiro com o segundo com o terceiro. O segundo com o primeiro com o segundo com o terceiro. O terceiro com o primeiro, o terceiro com o segundo com o terceiro. Então, nós vamos obter x à quarta, x² vezes x², depois x² vezes menos 4x dá menos 4x à terceira. Depois, x ao quadrado vezes 4 dá 4x ao quadrado. Depois, menos 4x vezes x² dá menos 4x à terceira. Depois, menos 4x vezes menos 4x dá mais 16x à segunda. Depois, menos 4x vezes 4 dá menos 16x. Agora é a vez do 4. 4 vezes x², 4x². 4 vezes menos 4, menos 16, repete o x. E 4 vezes 4 está igual a 16. Agora eu vou somar essas duas expressões aqui. No segundo membro tem o 82, mas eu vou logo somar essas duas, ó, porque aqui tem esse sinal de somar. Então, vamos lá. X à quarta com x à quarta é 2x à quarta. 2x à quarta. Menos 8x à terceira com menos 4x à terceira dá menos 12x à terceira. 16x à segunda com 4x à segunda dá 20x à segunda.
Menos 8x à terceira com menos 4x à terceira dá menos 12x à terceira. 64x ao quadrado mais 16x ao quadrado, isso aqui vai dar 80x ao quadrado. Aí, menos 128x com menos 16x, isso aqui vai dar, olha só, 128 com 16, 14, né? Vai 1, 4, 2 com 2, 4, repete 1, 144x. Aí agora, somando 128x, somando agora, vamos ver agora quem é, 16x ao quadrado com 4x ao quadrado, dá 20x ao quadrado. 128x com 16 vai dar 144x. E 256 com 16, né? Então, 12 vai 1, 2 com 5, 7, 272. Então, aqui é 272. Vamos ver se dá para simplificar alguém aqui nessa conta grande, né? Nós temos aqui uma conta enorme. Então, nós vamos repetir o 2x à quarta. O menos 12x à terceira dá para juntar com menos 12x à terceira, que dá menos 24x à terceira. 20x ao quadrado com 80x ao quadrado dá 100x ao quadrado. Com 20 dá 120x ao quadrado. Agora, a vez dos x. 144x com 144x dá 288x. E em seguida eu repito mais 272 igual a 82. Então aqui, uma conta bastante grande, né? Vamos simplificar logo todo mundo por 2 para diminuir um bocado dessa conta. Então aqui fica x à quarta menos 12x à terceira mais 60x ao quadrado menos 144x mais 136 igual a 41. Esse 41 eu trago para o primeiro membro e eu vou ter a seguinte situação. Só repetindo aqui, eu vou 136 menos 41, eu vou ter 5, 4 para 13, 9, 95 aqui, ó, igual a 0. Pronto, eu chego nessa situação, eu tenho o quê? Eu tenho uma equação de grau 4, equação polinomial de grau 4, e o método que nós temos para resolver é o método através de pesquisa de raízes. Então, com certeza, os divisores, se houver raiz racional nesse polinômio, ele tem que ser divisores de 95, desse número que aparece aqui. Ó. Então, quem são os divisores de 95? Mais ou menos 1. O 3 não é, porque 9 com 5 ele é 14, né? Então 3 não é, mas o 5 é porque termina em 5, então mais ou menos 5. Dentre muitos. Então nós vamos testar logo o mais e o menos 1. Possivelmente vai ser eles, e nós já sabemos que vai ser que 1 é uma raiz. Então vamos ver se realmente procede o 1 ser raiz. Ó. 1 à quarta menos 12 vezes 1 à terceira, mais 60 vezes 1 ao quadrado, menos 144 vezes 1, mais 95. Vamos ver, se isso aqui der 0, é sinal que 1 é raiz. E aí, em seguida, vamos usar Briotti-Ruffini. Então, olha só, 1 menos 12, mais 60, menos 144, mais 95. Vamos juntar os positivos com os positivos. Aqui dá 61. E 61 com 95, né, nós vamos ter o quê? 156. E os negativos, 144 com 12, nós temos 156 também, só que agora negativo. E menos 156 com mais 156 é igual a 0. Portanto, o 1 é raiz desse polinômio. Isso significa que nós podemos usar Briotti-Ruffini para acharmos as outras raízes, né? Então, vamos lembrar aqui como fazer. Eu vou pegar os coeficientes, eu vou colocar aqui.
O 1, que é raiz, eu escrevo aqui, tá certo? E esses valores aqui eu vou escrever todos aqui, ó. Os coeficientes. Coeficiente de x à quarta é 1, de x à terceira é menos 12, de x à segunda é 60, de x é menos 144 e o 95 é o termo independente. Então, eu faço simplesmente isso. Eu baixo o 1 e faço 1 vezes 1, 1. Juntando com menos 12, dá menos 11. Menos 11 vezes 1, menos 11. Juntando com 60, 60 menos 11, nós vamos ter aqui 49, né? 49 vezes 1, 49. 49 juntando com menos 144, olha só, menos 144 com 49. Nós temos 9 para chegar no 14, nós temos aí um 5, vem um para cá, 5 para chegar no 14, nós temos um 9. Então, 95. Aliás, menos 95, porque o sinal do maior é negativo. Menos 95 vezes 1, menos 95. Com 95, 0. Então, nós reduzimos a nossa equação de grau 4 para uma equação de grau 3. Ela vai ficar com os seguintes coeficientes. Ó. Então, eu vou ter 1 vezes x à quarta, menos 11 vezes x à terceira, mais 49 vezes x à segunda, menos 95x. Então, isso aqui igual a 0. Certo? Aliás, x à terceira, né? X à terceira, x à segunda, x à primeira e o termo independente. Então, aqui nós temos novamente outra mesma situação. Eu preciso de raízes que sejam divisoras do 95. E nós já testamos o 1. Né? O 1, ele não vai funcionar aqui, tá certo? Se não vejamos, né? Você pode substituir o x por 1. Se no final não der 0, é sinal que ele não é raiz. Tá ok? E não vai ser. Mas se nós substituirmos, por exemplo, o número 5, que é o nosso próximo candidato, aqui nessa lista que nós votamos, olha só. Então, ele vai funcionar aqui. Pelo menos é o que nós esperamos. Vamos testar com x igual a 5. X à terceira, menos 11 vezes 5 ao quadrado, mais 49 vezes 5, menos 95. Vamos ver se isso aqui dá 0. Esse eu já vi que é 125. Aqui é 25. 25 vezes 11, fazendo essa continha, 25 vezes 11, 5, 2, 5, 2, 5, 7, 2, 275, mais 49 vezes 5, né? Então, 49 vezes 5, nós temos 9 vezes 5, 45 vai 4, 5 vezes 4, 20, e 4, 24. Então, nós temos 245, menos 95. Vamos ver se isso aqui vai zerar? Vamos lá. Ó. Vou juntar os positivos. 125 com 245 vai dar quem? 125 com 245 vai dar 10 vai 1, 6 e 1, 7, 370. Então, os positivos dá 370. Agora, vamos ver 275 com 95. Né? 275 com 95, 10 vai 1, 9 com 1, 10 com 7, 17 vai 1, 370, a mesma coisa, só que com sinal negativo, e portanto 370 menos 370 é igual a 0. E aí o que é que você conclui? Que as raízes realmente são 1 e 5. Se as raízes são 1 e 5 e ele quer a diferença das raízes reais, basta fazer 5 menos 1, que é 4, no caso, o item certo é o item C.